Soberano Deus, bendito e eterno Pai, Senhor, que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Senhor, sobre a vida do Teu servo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar à Tua igreja, Senhor, aquilo que ela precisa ouvir, Senhor, de Ti, que tudo que estiver empatando, Senhor, a Tua igreja de ouvir a Tua voz, Senhor, saia pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja como a chuva, Senhor, que rega a terra, que ela faça o que tem que fazer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 6. O versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Senhor, eis aí a Tua palavra, Senhor. Perdoa meus pecados, perdoa os pecados da Tua igreja. Manifesta a Sua glória nesse lugar. Trata nosso coração. Revela-se a nós, Senhor. Porque a revelação de Cristo, Pai, aperfeiçoa o louvor. Faz essa obra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estava meditando nas várias questões e na situação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra hoje. E nós não podemos e nós não vamos conseguir vencer a palavra de Deus. Ela vai se manifestar, ela vai acontecer, quer a gente queira ou não. E tem muita coisa na palavra que a gente está deixando de considerar. Esse texto, ele começa, João capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. E ali o povo fica maravilhado com a multiplicação dos peixes que Jesus fez. E no meio aqui também desse capítulo, a gente vê Jesus andando por sobre as águas. Mas aí Jesus começa a falar umas verdades que transcendem o entendimento natural. E ele diz que ele é o pão da vida. E ele diz que quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quando ele disse que ele é o pão da vida, ele disse que ele desceu do céu. E essas coisas confrontam os judeus que estão ali seguindo Jesus, que estão ouvindo aquela palavra. E o final do versículo só restam 12 pessoas ao lado de Jesus. Uma multidão que da multidão, só contando os homens, aproximadamente 5.000 pessoas se alimentaram. E não contavam naquele tempo as mulheres e as crianças. O censo era feito com as pessoas que podiam portar uma espada. Então não tinham só 5.000 pessoas ali. Certamente tinha mais de 10.000 pessoas. E todas foram alimentadas com uma pequena porção de pão e uma porção de peixe. Porque o pouco com Jesus se multiplica. Mas essa é a parte material do relacionamento com Cristo. E quando ele começou a falar de coisas espirituais, aquele povo que não tinha um Espírito Santo começou a questionar e eles foram embora. E só ficaram os 12. E Jesus não chegou para os 12 e disse, ainda bem que vocês ficaram. Não, Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir embora, não? Levantou Pedro no meio daqueles 12 e disse assim, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna.
E nós precisamos aprender com Jó. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é um exercício masoquista de imprimir sofrimento a você mesmo. Mas quanto mais você se apega, quanto mais você cresce no conhecimento de Jesus Cristo, mais você não condiciona, ou seja, não fica com Jesus por algum motivo. Você fica com Jesus por Jesus. Você deixa de negociar relacionamento com Cristo. Você aprende, igual o casamento, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Vou silenciar aqui meu celular que eu esqueci. E essas coisas precisam ser cravadas em nosso coração. Amados irmãos, de Gênesis a Malaquias, que é o Novo Testamento, tudo aponta para Jesus. De Mateus a Apocalipse, é o exemplo vivo da prática do Velho Testamento. E nós não podemos desconsiderar nada de Jesus. E nós não podemos ficar em Jesus apenas pautado no conforto que isso vai nos dar. Nós temos que transcender com Jesus. E perceber que esse mundo é uma passagem que a gente vai ter, a eternidade é do outro lado. E Jesus é o caminho que leva para a eternidade com Deus. E o caminho largo, sem consequências, sem compromisso com a palavra de Deus, vai impedir você de acessar o melhor de Deus, que é Jesus Cristo em sua plenitude. Abra a Bíblia no livro de João, capítulo 12. Vamos ler junto o versículo 23 em diante, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem está disposto a morrer para si mesmo? Quem está disposto a morrer para o mundo? Porque você só vai conseguir frutificar no Espírito Santo exercitando essa morte do seu eu. E essas coisas são claras na Bíblia, mas os discípulos que não se preocupam única e exclusivamente do relacionamento com Cristo, eles estão sendo enganados. Muitos de nós estamos na igreja e não conseguimos ser os discípulos que Deus quer. Porque a gente sempre coloca condições, situações, tentamos negociar com Cristo. Amados irmãos, se você não responder à pergunta de que Cristo é o Senhor da sua vida, você não entendeu o chamado. Cristo, ele é o nome que está acima de tudo. E quando a Bíblia fala isso no livro de Hebreus, ele está falando de anjos, arcanjos, serafins, querubins, ele está falando de tudo. E eu, insignificante, muito mortal como um ser humano, nem me comparo à imortalidade de um anjo. Como eu posso ficar negociando com Jesus? Eu não posso. E a gente tem que olhar a Bíblia como ela é e aceitá-la como ela é, sem restrições. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Por que é tão difícil a gente aceitar essa palavra? Porque o inimigo de nossas almas continua mentindo e dizendo para a gente aquilo que é confortável.
E a gente perde o foco. E a única coisa que vai nos sustentar, confessando Jesus em todas as situações, é o crescimento do conhecimento de Cristo. É saber que Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é tão poderoso que venceu a morte e o inferno. É saber que se eu for atrás dEle, eu também vencerei a minha morte. São essas coisas que são importantes. A Covid ceifou muita gente. Alguns, graças a Deus, estavam preparados, outros não. Mas como é que foi a nossa reação diante da morte? Você está preparado para vencer a morte? Porque a vitória contra a morte já foi liberada para nós. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. No seu relacionamento com Jesus, Ele é Senhor e eu sou servo. E o meu Pai só vai me honrar se eu for servo. E o servo não questiona o seu Senhor. O servo aceita o Senhor como Ele é. E como é espiritual, você pode estar sendo dirigido por um espírito de engano que criou para você um Jesus diferente da Bíblia. E se você for ler Apocalipse capítulo 13, está lá escrito que o espírito da mentira irá conduzir a humanidade ao caminho do erro. E nós precisamos nos preocupar com essas coisas. E o que foi que Deus fez para nos proteger? O que foi que Deus fez para nos garantir vitória? Documentou tudo na Bíblia. E se você não lê a Bíblia, meus amados irmãos, você está correndo sérios riscos de ser enganado com a religião vã. Deixa eu terminar de ler, porque com certeza eu não vou terminar a ministração toda. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outro dizia, foi um anjo que lhe falou. Então explicou-lhe Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Jesus se revela para a nossa salvação. Deus testifica de Jesus para que você não tenha dúvidas. E o nome, a qualificação, Senhor, não pode fugir da sua mente, para você não negociar, para você não cochear. A Bíblia está cheia de declarações de quem é Jesus. Eu sou um com o Pai, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Está Jesus dizendo o absolutismo, a singularidade. Ele é único, preciso, fiel e verdadeiro. Mas são muitas mensagens. Quando eu era pequeno, na televisão de minha casa tinha 2 canais, pastor. Tupi e Aratu, eu acho. Quem se lembra desse tempo? Eu não tinha dúvidas. Eu ia ligar a televisão, ou eu ia assistir um, ou ia assistir o outro. Eu tenho 15 anos que eu não tenho televisão aberta em casa. Eu assisto o YouTube e escolho o que eu vou assistir. E a Netflix também, porque tem a TV lá, como é, Wi-Fi, que pega as coisas. Eu reduzindo os meus canais de acesso à mídia, ligo a televisão e fico sem saber o que eu vou assistir, porque tem um monte de coisa.
A estratégia do diabo para deixar a gente com dúvida é mostrar para você o Jesus que o seu coração quer que ele seja. Aí ele mostra para o outro o Jesus que o outro quer que Jesus seja. E o outro começa a falar daquele Jesus que é o diferente da Bíblia, mas é o que eu desejo no meu coração. E cada um levanta um Jesus conforme o seu coração, e aí você fica com dúvidas de qual Jesus você quer, e você cria o seu próprio Jesus. Olha para o Jesus da Bíblia. Aceite o Jesus da Bíblia. Não negocie essa informação. Não questione o que Jesus faz, nem o que ele mandou fazer. Aceite. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. De Gênesis, meu irmão, a Deuteronômio, o Pentateuco, Deus se revela. Moisés vai lá para o alto do monte, fica lá 40 dias em jejum, e Deus está falando com ele da criação, está falando os detalhes, ele está anotando tudo, porque ele está apaixonado por Deus. Mas aquele Deus não podia ser visto, está escrito lá, que se ele se revelasse totalmente, Moisés ia ser consumido pela glória de Deus. Mas aquele Deus, o único Deus, deu direção ao povo, e o povo foi seguindo Deus, e os milagres foram acontecendo. E aí, os livros históricos do Velho Testamento, é uma pessoa apaixonada escrevendo o amor dele com Deus, as vitórias, as conquistas, as punições, os mandamentos, as obrigações, e o amor foi aumentando até gerar os livros poéticos, que é uma poesia do ápice do amor de Israel com Deus. Mas eles não tinham visto Deus face a face. E aí aquele casamento foi entrando numa situação meio difícil, porque o povo, de tanto amar a Deus, começou a perceber que se ele falhasse um pouquinho, ele não ia morrer. E aí eles começaram a querer mudar Deus. Deus dava uma ordem, eles faziam o que eles queriam. E Deus agora passou a falar apenas pelos profetas, e pelos reis, e pelos sacerdotes. E aquela eclésia, que é aquele monte pegando fogo, e Deus falando com todo mundo, não acontecia mais. Porque o povo estava contaminado pelo pecado. E de grandes profetas, começou a Bíblia classificada em pequenos profetas. Sabe por quê? Porque as profecias começaram a diminuir de tamanho, porque Deus falava menos. E assim é um casamento. O casal para de falar um com o outro, se coloca, um olha para o celular, o outro olha para a televisão, um outro para o computador, um para o trabalho, porque o amor está esfriando. E de repente foi de Malaquias até Mateus 400 anos sem Deus falar com os homens. E qual é o motivo? Deus parou de amar? Não. O amor de Deus é incondicional. O principal motivo é que o homem parou de obedecer e começou a questionar o que está escrito, irmão. Nós não podemos questionar nada do que está escrito. Nós temos que entender essas coisas. E vem Jesus, e ele nasce, e os anjos do Senhor fazem festa, dizendo que a graça se manifestou no mundo. E aquele menino insignificante, era a prova de Deus, que ele estava se sujeitando à criação, como uma criança, para que o pecado na carne vencesse a carne do pecado. Então Jesus, na carne do pecado, venceu o pecado na carne. Está lá no livro de Romanos, para liberar para nós o Espírito Santo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E agora aquilo que era falho na lei,
que não era a lei que era falha, o falho era o homem que não consegue obedecer à lei. E aí algumas pessoas distorcem essa realidade espiritual, mas o apóstolo Paulo explica em todas as suas cartas, o próprio Jesus está falando, que eu não vim para desfazer da lei, mas eu vim para cumpri-la. Então Jesus nos capacita para cumprirmos a lei. E o amor volta, porque Ele que plantou o amor que Ele tinha por nós, Ele plantou em nós para termos por Ele. E por isso que esse fogo ardente nos consumindo, transformando a nossa atitude, mudando a nossa forma de viver. Porque agora Cristo, que antes era distante, Deus que antes era distante, agora é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Ele não está perto, não, Ele está dentro. E todo o objetivo dessa aliança do Novo Testamento é que nós sejamos homens e mulheres cumpridores da lei. A lei mudou, não é mais a lei de Moisés, porque veio um novo, maior do que Moisés, estabeleceu uma nova lei, que é a lei do Espírito e vida. Mas entenda, se você não tiver lei, você não é filho de Deus. Precisamos entender essas coisas e aceitar tudo que vem da parte do Senhor, porque Ele é que sabe o melhor para nós. É Ele que sabe, irmãos. Na velha aliança, irmãos, precisava sacrifício de sangue, mas a Bíblia diz que na nova aliança acabou o sacrifício, porque o sacrifício derradeiro foi feito pelo Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E nós temos essa dádiva, essa bênção, essa alegria, essa condição espiritual. E não pense que se eu ficar olhando para a Bíblia e ficar questionando ela, que eu vou fazer parte com Cristo. Não vamos. Não vamos ter aliança com Deus se a gente não viver a Bíblia toda. E quem está cheio do Espírito vai saber o que mudou do velho para o novo, porque mudou sim, porque muda-se o sacerdote, muda os costumes, mas não foi tudo que mudou, porque Deus não é mentiroso para mandar a gente fazer só por fazer. No mundo espiritual tem uma razão para as ordens terem sido dadas. O que nós precisamos é nos fortalecer no Espírito. Nós precisamos olhar mais para Cristo. Entender que Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir. Porque a função da graça é um homem que consegue cumprir a lei. E nós precisamos aceitar essa realidade espiritual e não se deixar envolver pela palavra de Satanás, que desfaz essas coisas. A mídia, os novos ministérios, eles estão colocando em xeque o que estava escrito e começam a falar, era para aquele tempo. E eles chegam ao ponto até de questionar as leis de Paulo, as ordenanças que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na Bíblia. Amados irmãos, a Bíblia diz que no tempo que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, João foi levantado no deserto para batizar. E quem não está ligado não vai entender o que eu estou falando, vai achar que é só história, mas não é. Sumo sacerdote só pode ter um só, lá tem dois, tem alguma coisa errada. O sumo sacerdote tinha que vir da linhagem de Levi, porque esses eram os levitas que eram responsáveis pelo sacerdócio. E Anás e Caifás não eram levitas. Eles foram colocados ali por causa de Roma. E em vez de 2, para que fosse saciada a vontade do povo, 2 líderes do povo e o povo não se dividia mais. E está todo mundo saindo de seus lugares e peregrinando até Jerusalém. E está lá, indo lá cultuar, dar os seus dízimos, as ofertas, adorar a Deus. E quando Deus levanta o profeta, ele não sai do templo, ele não sai da doutrina judaica da época,
Por que ele não saiu? Porque a igreja, a eclésia, o culto estava corrompido por princípios humanos, por querer agradar mais aos homens do que agradar a Deus. Aí você vai lá ler a linhagem de João Batista e vai descobrir que Isabel, a mãe dele, era da linhagem de Arão, o primeiro sumo sacerdote. E Anás e Caifás não eram. E ele vai para o deserto. E ele chega no deserto e ele começa a pregar a palavra de Deus e cumprir a ordem que ele recebeu. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E toda a população de Israel vai ao encontro dele e é batizada, o batismo para arrependimento. E o próprio Jesus vai lá. E como está escrito e está previsto, ele batiza Jesus. E aí ele questiona, porque o nosso coração é enganoso, mesmo fazendo a vontade de Deus. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Jesus volta ao princípio e de uma forma diferente diz para João Batista: está escrito. Ou seja, vá sondar as escrituras, porque importa que se cumpra toda a justiça, ou seja, importa que se cumpra tudo que está escrito na lei. E aí o Espírito veio como um pomba, com formato de pomba, e a voz do céu bradou: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que lado você quer estar? De Anás e Caifás? Ou o lado de João Batista? O que é que você quer para a sua vida? Vale a pena você perder a cabeça e ser notado na Bíblia como obediente ao Senhor? Vale a pena, irmãos. A morte que nós declaramos no batismo, que morremos para o mundo, ela vai ser cobrada de nós, porque a fé sem obras é morta, e a gente tem que dar o testemunho. E quando é que nós damos o testemunho? Quando nós somos confrontados em nossa fé e preferimos ficar na palavra, independente da onda que o mundo está levando, daquilo que é comum, que é gostoso, que é prazeroso, que talvez seja até pacífico, mas a paz com os homens pouco importa para quem quer ir para o céu. O que importa é a paz com Deus. O que importa é a sua paz com Deus. Eu nem sei o que está escrito, não me lembro mais. Mas o último versículo que está aqui, eu vou ler e vou entregar a palavra. E está escrito assim, Tiago 1,17. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Por mais gostoso que seja, por mais prazeroso, confortável que seja, se for contrário ao que está previsto na Bíblia, somos filhos desobedientes, somos rebeldes. Temos que fazer tudo como está escrito. Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua palavra. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, a começar por mim, que a disciplina espiritual de busca da palavra se manifeste diariamente. Que seja menos tempo de WhatsApp, menos tempo de internet. Que seja sabedoria e disciplina para não levarmos trabalho para casa, para que nós possamos ter nosso devocional diário sadio.
E que na hora que a gente estiver lendo a Bíblia, que o Senhor venha nos cortar, Pai, em nome de Jesus. Nos cortar com a tua espada, para circuncidar o nosso coração, para tirar o espírito de engano, para que nós não sejamos vítimas de nós mesmos. Nós não somos mais filhos de Adão, agora nós somos nascidos de Cristo, Pai. Clamamos a Ti por socorro nessa hora. Enche-nos, Senhor, com a Tua graça. João Batista, ele dizia assim: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá para limpar nossa eira. Em nome de Jesus, limpa a nossa eira, liberta-nos de nós mesmos, santifica-nos em Ti, Senhor. Clamamos a Ti por socorro, em nome de Jesus. Queremos ver, Pai, o Senhor trazendo para aqui almas sedentas, e elas aqui sendo alimentadas. Queremos ver, Senhor, a glória, Pai, dos antigos tempos retornar, e a igreja ter os cultos todos cheios, Pai. Nós queremos ver aqui, Senhor, a manifestação do Teu poder, as curas, os milagres, as profecias. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Clamamos nessa hora por socorro. Queremos que as pessoas saiam dos bares ao nosso redor e entrem por essa porta arrependidos. Forma aqui soldados espirituais. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, para fazer a Tua obra nesse lugar. Eu oro isso a Ti em nome de Jesus. Amém.